Bora resolver mais uma questão de geografia do Enem 2025, questão que foi bastante falada, pré-prova, é uma clássica que fala sobre geografia agrária e distribuição de terras. A questão vai dizer o seguinte, ó, a conquista da fazenda Cabaceiras. O texto considera a promoção de justiça como um mecanismo de, então vamos lá, do ponto de vista administrativo e judicial, a desapropriação da fazenda Cabaceiras, localizada na região sul do estado do Pará, é a primeira da história motivada pelo desrespeito à função social de um imóvel rural, como prevê a Constituição Federal de 1988, em decorrência da exploração do trabalho em condições análogas à escravidão. Na realidade, essa desapropriação não se deu apenas pela ocorrência de relações de trabalho extremamente degradantes, mas também pelas graves infrações ambientais verificadas na fazenda, o que também configura um ataque à função social da terra, de acordo com os preceitos constitucionais. Bom, o que é a função social da terra? Desde 1988 existe essa lei em que as terras precisam exercer a sua função social. E aí, quando ela descumpre esse ordenamento, ela pode entrar na lei de distribuição de terras, ou seja, ela é desapropriada, perde-se aquela propriedade privada e aí ela é distribuída para uma outra pessoa, uma outra instituição, ou seja, para que cumpra aí o papel da terra. Caso você nunca tenha escutado falar sobre o que é realmente essa função social, bom, por muito tempo as pessoas tinham a questão da concentração de terra. Então, eu tenho uma terra, essa terra é minha, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Inclusive, tem gente que pensa assim até hoje, né? Por exemplo, Renato, você quer dizer que se eu tiver um terreno ali e esse terreno é meu, eu comprei, tenho ele durante muitos anos, significa que eu posso perder? Sim, se você estiver em desacordo com a lei, ou seja, se a sua terra não estiver cumprindo a função social dela, ela pode ser perdida, né? E o que é realmente essa função social? Bom, existe uma série de regras, né, que a gente pode colocar ali, ou elencar de maneira mais resumida, que está na Constituição, né? Bom, você precisa ter um aproveitamento racional e adequado da terra, ou seja, ela precisa ser produtiva, então tem que ter algo que está sendo produzido. Então, você mora nessa terra? Não, não moro. Tá, se você não mora, você planta, tem uma função produtiva, uma função ali racional dessa terra, do uso dessa terra. Se você não usar ela de maneira racional e adequada, ela pode ser doada, né? Um outro fator também que vai ser utilizado é se você utiliza esses recursos de maneira sustentável, né? Então, o uso dos recursos naturais, se você preserva o ambiente ou você está ali agredindo o ambiente, degradando o ambiente, né? Sim, caso meio polêmico, porque a gente sabe que tem grandes proprietários de terra que agridem o meio ambiente e continuam tendo suas terras. Sim, a gente sabe que na lei e na prática não funciona tão bem assim. Tem um outro fator muito importante que é o que é colocado aqui no texto, que é o respeito às leis trabalhistas. Então, você também não pode usar aquela terra e naquela terra você está infringindo leis trabalhistas, trabalhos análogos à escravidão. Isso pode cair também na função social da terra, né? Então, você tem que conseguir usar aquela terra, explorar aquela terra de uma maneira que ela seja aproveitada de maneira racional, adequada, preservando o meio ambiente, respeitando as leis trabalhistas. Isso é a função social de uma terra. Caso você descumpra essas regras, você pode vir a perder aquela propriedade, tá certo? Então vamos lá, o texto vai dizer o seguinte para você. O texto considera a promoção da justiça como um mecanismo de, vamos lá, letra A, manutenção da ordem agrária. O que é manutenção? Manutenção é continuação, ou seja, você fazer a manutenção da ordem agrária que continua concentrando esse latifúndio na mão do proprietário. Mas o que o texto está trazendo aqui é a ideia de distribuição, ou seja, quando a terra não cumpre a função dela, você perde essa propriedade. Então não é uma manutenção, né? É a quebra da manutenção, ou esse proprietário de terra está perdendo a propriedade privada dele. Então manutenção seria continuar como já está. E no caso da lei ali, o mecanismo, a produção de justiça é não continuar como estava porque estava errado. A letra B diz, legitimação da propriedade privada. Pelo contrário, legitimação seria dizer, não, a sua terra é sua, ela é uma propriedade privada, tem que continuar sendo sua, mesmo que você agrida o meio ambiente, mesmo que você acabe ferindo as leis trabalhistas. Não é isso que aponta o texto. Ali no texto diz que o trabalho em condições análogas à escravidão é um dos fatores, assim como outros fatores também, né, de degradação do ambiente, serviram de argumento para que esse proprietário perdesse a sua propriedade privada, né? Então ela é sua, mas você precisa cumprir a lei. A letra C diz, hegemonia das classes dominantes. Mais uma vez, a classe dominante é aquela que detém essa propriedade, né? O latifúndio detém ali a terra. E essa lei, ela quebra essa hegemonia das classes dominantes, quebrando esse mecanismo de poder, essa legitimidade que tem de você poder fazer o que você quer com a sua terra. Não é bem assim. Tem que cumprir os requisitos da lei. A letra D diz, revisão das desigualdades econômicas, ou seja, a promoção de justiça descrita no texto é um mecanismo que permite revisar essas desigualdades econômicas. A desigualdade, principalmente na concentração histórica de terras do Brasil. Isso permite uma distribuição de terras, que é uma promoção de justiça, ou seja, uma acessibilidade a pessoas que historicamente foram negadas de ter essa terra no Brasil. Por muito tempo foi proibido, né, a compra de terras ali, ou seja, só podia comprar terras quem já tinha terras. E além disso, existe uma desigualdade econômica do ponto de vista também financeira, né, pelas questões das pessoas que trabalham ali, né, que exploram o ambiente ou que também trabalham ali de maneira análoga à escravidão. Então aqui é uma revisão das desigualdades econômicas, é esse mecanismo que é utilizado
utilizado no texto. A letra E diz homogeneização da distribuição fundiária, aí extrapolou demais, porque homogeneizar significa fazer uma distribuição total e homogênea aí das terras, né? Então seria pegar todas as terras que existem no Brasil e distribuir ela de maneira homogênea. No caso do texto, isso extrapola demais, porque o texto está falando de um ponto específico, ou seja, de uma terra específica, a fazenda de Cabaceiras, não está falando de todas as propriedades de terras do Brasil. Então não há uma homogeneização da distribuição fundiária, há uma distribuição fundiária especificamente dessa fazenda do texto. Esse é o mecanismo que está sendo utilizado, beleza? O gabarito da questão é a letra D. Comenta aqui o que você achou, se você acertou essa questão, ou se você apenas gostou da resolução, deixa um like e eu te vejo nas próximas.